Em nome de Jesus, oramos. Amém. Vamos passar para a mensagem de hoje. Convido à frente o pastor Vinícius Lacerda, nosso convidado especial de hoje. O pastor Vinícius Lacerda, ele está hoje como um representante da Sociedade Bíblica do Brasil, onde ele é secretário regional. E ele também é um dos pastores da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Por favor, pastor. Deus abençoe. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês e que o Senhor seja servido em nos usar na ministração da sua santa palavra. E agradecemos também aos pastores da igreja, pastor Takashi também, que nos recebeu desde o nosso primeiro contato, já a partir da semana passada, e também o pastor Eduardo Goya, presidente da denominação, que tem nos recebido desde então, do começo do ano, e conseguimos ali concluir a parceria e a produção de uma Bíblia comemorativa pelos 100 anos da Igreja Holiness no Brasil. Bendito seja o nome do Senhor. Isso nos dá muita alegria. E hoje é o dia da Bíblia. Que coisa maravilhosa a gente poder estar aqui, e é por isso que estamos aqui. Porque teremos uma manhã toda juntos. Vocês vão enjoar de ver o pastor Vinícius, né? Você volta só no que vem, pastor. Mas está perto. Mas que Deus assim abençoe a todos. Eu trago o abraço do reverendo Ernie Zaibert, que é o diretor executivo da Sociedade Bíblica do Brasil. E assim nós celebramos, estamos espalhados por todo o Brasil, celebrando o Dia da Bíblia. E a Holiness abriu as portas para que a SBB estivesse aqui com vocês, compartilhando esse dia de alegria pela sua santa palavra. Eu quero fazer uma pergunta aí. Quem trouxe a sua Bíblia, levanta, por favor. Aí. Olha aí. Quem trouxe a sua Bíblia impressa, né? A sua Bíblia impressa. Quem não trouxe a Bíblia impressa, senta do lado de um crente. Brincadeira. Brincadeira, pessoal. Vale o dispositivo eletrônico também, mas a Bíblia impressa é muito melhor. Amém? Vamos ensinar isso às nossas crianças e comunidades. Mas, bendito seja o nome do Senhor, porque muitas pessoas deram a vida para que a palavra de Deus estivesse livre aos nossos corações. Como a irmã falou aqui, desde os pais reformadores e tantos outros pré-reformadores que lutaram pela liberdade da palavra de Deus. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, e nós vamos compartilhar um texto muito conhecido. Não posso esquecer também de trazer o abraço do reverendo Arival Dias Casimiro, que é o pastor da nossa igreja aqui, presbiteriana de Pinheiros. Ele recente passou por uma cirurgia de tirar um tumor, um câncer maligno mesmo, da tireoide. Cirurgia bem sucedida, foi constatado pelos exames, o homem está zerado, sem nenhum diagnóstico de câncer. Glória a Deus por isso. Ele ainda está se recuperando, vai ter que fazer fono e volta aí também. Trago também um abraço do reverendo Hernandes Dias Lopes, que também é o nosso pastorzão lá da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então, sem mais delongas, quero colocar aqui o meu cronômetro para a gente não atrasar. O tema da mensagem de hoje é: creia e confie no amor de Jesus. E estamos muito próximos do Natal, e talvez você diga assim, poxa, mas que texto o pastor escolheu para ler? Um texto mais propício, talvez, e sempre mais lido, próximo à Páscoa. Mas esse texto, eu quero crer que ele expressa de maneira plena, não que o Natal e o nascimento na manjedoura não o sejam, mas Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, manifestado como o Emanuel, Deus conosco, para mim, especialmente, esse texto revela muito sobre essa humanidade e a divindade de Jesus Cristo, nosso Senhor. E como isso age na nossa vida e como podemos celebrar no Natal, Emanuel, Deus conosco. Portanto, no Evangelho de João, no capítulo 11,
Se alguém puder me trazer. Já tem aqui um copinho d'água. Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 28 até o versículo 44. Evangelho de João, 11, de 28 a 44. Eu lerei na Nova Almeida Atualizada. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã. E lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que, se crescer, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Esta é a palavra do Senhor. Bendito Deus, nosso amado Pai, Espírito Santo, ilumina o coração do teu povo. Esconde-me, Senhor, atrás da tua cruz, e seja o Senhor a boca a falar ao coração e aos ouvidos do teu povo nessa manhã. Que o meditar do coração da tua igreja e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis a ti, rocha minha, Redentor meu. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse texto que a gente leu aqui a partir do versículo 28, ele, na verdade, é de um capítulo muito conhecido e que para você já sabe que Lázaro havia adoecido. E olhar para esse texto, que é bem amplo no coração da igreja, e talvez você que esteja nos assistindo conectou a primeira vez aí. Lázaro estava doente, a sua família, os seus amigos mandam chamar Jesus, e Jesus se demora para chegar ali 4 dias até que pudesse acontecer o que a gente acabou de ler. E nesse momento, estamos diante de um texto em que as pessoas agiram de várias formas aqui. Uns questionam, outros afirmam, mas é bem certo que o relacionamento que nos revela esse texto nos mostra principalmente 2 tipos de mulheres aqui. E como elas se relacionaram com o Emanuel, Deus conosco, na hora da aflição, e também nos mostra como podemos crer e confiar em Jesus Cristo. E essa primeira parte da história justamente mostra que Jesus tinha um relacionamento com Lázaro, Marta e Maria.
E o texto também nos mostra que eles tinham uma ligação muito forte, a ponto de Jesus amar muito aquela família de 3 irmãos que moravam juntos. E Lázaro adoece, Jesus se demora com o propósito de manifestar a glória de Deus e que isso ficasse registrado, e na sua oração ele revela isso, para que a multidão cresça no Senhor. E aí, o que me chama a atenção nesta família, que ele era um amigo íntimo tal daquela família, que somente Pedro, Tiago e João são revelados com essa ligação com Jesus, de um amor tão grande, para vocês perceberem como que aquela família era muito preciosa para Jesus. Portanto, Jesus estava longe, foi chamado, e se você voltar ao trecho aqui de 17 a 27, onde o diálogo acontece primeiro com Marta, você vai ver que Marta e Maria dizem para Jesus a mesma frase. Você já percebeu isso? Elas repetem a mesma frase, como se já tivessem conversado antes, durante os 4 dias. Será que Jesus vai chegar? Se ele estivesse aqui, ele já teria sido curado. E aí, no final, a frase é essa: tanto para Marta quanto para Maria. Veja versículo 21, acompanhe na palavra comigo. Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 32, Maria diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que a resposta de Jesus para ambas as frases, separadas por minutos de diferença, a resposta e a reação de Jesus é totalmente diferente com cada uma delas. Perceba, por quê? E é aqui que eu quero concentrar os aspectos dessa mensagem. O contraste que Jesus realiza ao responder a Maria, diferentemente da resposta a Marta, prova 2 coisas em princípio. Que esse texto é a memória de uma testemunha ocular. João, o apóstolo mais novo no colegiado apostólico, e o último a morrer, por volta talvez dos seus 90 e poucos anos. E a memória é tão viva que ele escreve esse evangelho, nos mostra em seguida também um contraste do próprio escritor. Por quê? Se esse texto fosse sobre um herói ou uma lenda ou uma ficção, tal resposta de Jesus, diferente em ambas as frases das irmãs, não seriam contrastadas, ou seja, não seriam diferentes. Porque se fosse sobre um herói, a resposta a Marta e a Maria seriam iguais. Por quê? A resposta a Marta mostra um Deus totalmente soberano e no controle de toda a situação, dizendo a ela: fique calma, eu estou no controle, eu estou aqui e você verá a glória de Deus. E o contraste justamente nos mostra que isso não é uma ficção, porque nenhum herói seria mostrado dessa forma. Por isso, Jesus é uma realidade. Esse texto é a memória de uma testemunha ocular. E esse texto mostra que quando alguém escreve assim, não está procurando provar alguma coisa. Isso é fato. Isso aconteceu. E por isso, Jesus, em primeiro lugar, ele é real. Ele está vivo e muito bem. Ele ressuscitou ao 3º dia, ele foi assunto aos céus e ele está à destra de Deus intercedendo por mim e por você. Jesus é real e ele precisa ser real na sua família e na sua história também, como foi real naquela família. Por isso, a própria palavra por si só, como não está sendo escrita para uma ficção, ela mostra a realidade dos fatos. A palavra de Deus é viva e verdadeira. Agora veja, nenhum escritor humano faria isso que João fez. Porque isso está além da intuição, além da imaginação, além da expectativa de qualquer pessoa. Cristo faz aqui, na mesma aflição de 2 irmãs, respostas totalmente diferentes, separadas. Com Marta, ele fala. Com Maria, ele silencia quase que por completo. O máximo que Jesus faz com Maria é perguntar: onde a puseram? Com Marta, ele ensina sobre triunfo, coragem e confiança. Com Maria, ele mostra a sua comoção. Ele fica aflito junto com ela e se quebranta pela morte do seu amigo. Veja como são diferentes. Com Marta, na verdade, ele confronta o fluxo do seu coração no qual está afundando. E o que Jesus
disse para ela: Marta, se você crer, você verá a glória de Deus. E Marta falou: eu sei, Senhor. Eu sei que o meu irmão há de ressurgir no último dia. Então Jesus confronta e diz ao seu coração. E talvez por dentro Marta estivesse dizendo: mas agora ele se foi, ele vai ressuscitar no último dia. Mas ele se foi, o Senhor não estava aqui. E Jesus confronta o seu coração dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, e você não precisa esperar até o último dia. Como se ele dissesse assim: eu estou aqui, Marta, fique calma, levante-se. Com Maria, ele não confronta o fluxo do seu coração. Na verdade, ele entra completamente no coração de Maria. E o que vemos aqui? Maria está aos pés de Jesus e diz a mesma frase de Marta. Ele pergunta por Lázaro. Eles mostram o sepulcro e Jesus chora. E ele praticamente não diz nada. Isso é completamente diferente. Ao invés de demonstrar toda a sua soberania, como ele mostrou para Marta, minutos antes, agora ele se mostra comovido, que ama essa família de forma tão forte que o próprio Senhor Jesus fica quebrantado com aquele cenário. Nenhum escritor faria isso. Por isso, em primeiro lugar, mais uma vez, Jesus é real. Ele precisa ser real na sua família. Dito isto, eu quero trabalhar 2 pontos com vocês nessa manhã. Primeiro, quem é o Emanuel, Deus conosco? E segundo, o que ele veio fazer? Em primeiro lugar, Jesus é verdadeiramente Deus homem. Por quê? Ele não é somente Deus e ele não é somente humano. Ele não é só carne e ele também não é só deidade. Mas conforme a sua palavra nos revela, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus é o Deus encarnado. Quem é Jesus? Ele é o Deus encarnado. Perceba, as pessoas mais liberais amam falar sobre a humanidade de Cristo. E também falam um pouco de Jesus e a sua soberania e a sua majestade. Amam falar do Jesus histórico e como ele se comportou na sua humanidade. Os liberais amam falar dessa maneira. Mas já os fundamentalistas amam a falar da divindade de Cristo, mas falam um pouco sobre a sua humanidade e essa humanidade de quão Jesus foi compassivo, paciente com pecadores, o quão cuidadoso ele foi com pessoas machucadas e feridas pelo pecado, como aquela mulher adúltera que seria apedrejada, como aquela mulher junto ao poço que foi tratada por Jesus. Por isso eu queria dizer para você, um Cristo liberal é um Cristo sem divindade. E um Cristo fundamentalista é um Cristo sem humanidade. Por isso, aqui reside para mim e para você a resposta para todos os seres humanos. Nós precisamos de ambos. Aquilo que é mais caro para a teologia, aquilo que a teologia cunhou como verus Deus et verus homo, ou seja, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O que precisamos saber é que Cristo é 100% Deus, 100% homem. E como eu já disse, o veremos face a face. E ele está reinando, vivo e muito bem, soberanamente. E é por isso que o que Jesus faz aqui, com Marta e Maria, impressiona a todos, tanto naquela época como deveria nos impressionar ainda hoje. Primeiro, com Marta, nós vemos Jesus soberanamente controlando tudo. E é só assim que fundamentalistas gostam de ver. Deus é soberano. E eu sou da casa, eu posso falar, né? Nós, presbiterianos, amamos falar. Quando não temos resposta para alguma coisa, Deus é soberano, está no controle. Mas muitas vezes não somos compassivos, humanamente falando, para abraçar aquele que está necessitado. Portanto, irmãos, e aí, depois com Maria e Jesus, nós o vemos chorar, comovido, praticamente sem dizer uma palavra. E é sempre assim que mais liberais gostam de dizer. Vejam como Jesus era humano e bonzinho, né? Ele estava aberto para todos e tudo mais. Então, sempre há esse contraste, mas a grande verdade é que eu e você precisamos de ambos. E esta é a razão que nós devemos olhar para essa palavra e pensar, Jesus não é fundamentalista nem liberal, mas ele é o Deus totalmente outro, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Por isso você precisa dele agora. Você precisa dele quando estiver no momento de maior dificuldade. Você precisa exatamente de Jesus Cristo, o Deus homem. Sabe por quê?
Porque todos nós precisamos daquilo que Jesus oferece. Ele ofereceu a Marta o ministério da verdade, da palavra eterna. Marta, apegue-se a mim, porque eu sou o verbo vivo. E eu sou a palavra da verdade, a única verdade. E Marta, que era alguém tão pragmática, tão prática e tão acelerada em seu coração, naquele momento, no fluxo do seu coração, precisava ser confrontada pela verdade eterna. Agora, o que Jesus também nos oferece, além do ministério da verdade e da palavra eterna, é o ministério da compaixão, ou o ministério das lágrimas. Por quê? Porque nada adianta a verdade sem lágrimas, e nada adianta lágrimas sem a verdade eterna. Jesus chega para Marta, ele entrega o ministério da verdade. Eu sou a ressurreição e a vida. Como ele faz isso? Por que ele faz isso? Por causa da sua grandeza e majestade. Jesus se torna vulnerável naquela manjedoura, mas ele nunca perdeu o controle da história. O plano dele era chegar no quarto dia. Não foi porque ele falhou no calendário, no relógio, seja lá o quê. Mas o plano dele era governar soberanamente, inclusive dizer para Lázaro, venha para fora, porque até sobre a morte ele tem o controle. Por isso, ele chega para Marta, ministra o ministério da verdade, por causa da sua grandeza, porque ele é Deus, e ele sabe que há uma esperança, e ele sabe que há vida eterna, e o próprio Senhor Jesus sabe da sua solução para o mal. E Jesus chega para Maria e diz o quê? Entrega o ministério das lágrimas para ela. Ele entra nos seus sentimentos, ele chora com ela. Jesus só pode fazer isso por causa da sua imensa, infinita humildade e humanidade. Quantas vezes você já parou para pensar isso? Que não existe sofrimento ou dor para mim como ser humano que Jesus não tenha sofrido e não tenha passado. Por isso ele sabe tudo que você está passando no dia de hoje. Ele sente o que você está sentindo. Jesus homem, Jesus Deus. E nessa esperança você pode se agarrar. Porque saber que Deus, o nosso Senhor Jesus, como amou aquela família intensamente, Ele ama intensamente a cada uma de nossas famílias. Portanto, irmãos, se Jesus fosse somente humanidade, Ele não traria verdade. Se Ele fosse somente majestade, Ele não traria lágrimas e compaixão. Nós só seremos completamente sarados através da infinita majestade e da infinita humildade e humanidade de Jesus. E você pode pôr isso e ver isso em prática, na verdade. Se você estiver sofrendo, passando por uma doença, um luto, uma separação que seja, algum trauma, qualquer coisa, a perda de um emprego, seja lá o que for, e se alguém vem até você com a verdade, mas sem compaixão, pergunto, você vai dar ouvidos para essa pessoa? E normalmente pessoas mais pragmáticas são assim. Querem resolver logo o problema e que você suma da frente dela. As pessoas mais pragmáticas querem, olha, você está passando por isso? Então tá bom, eu tenho aqui 3 textos bíblicos para você e mais esse livro aqui, 5 passos para sair da depressão. Deus te abençoe e vai. Aí você fica, Mas talvez pessoas sem compaixão, pessoas sem a verdade, mas que chegam simplesmente com a compaixão e não te confrontam com a palavra, talvez você também não dê ouvidos, porque ela não trouxe nenhum tipo de solução. Não adianta somente um abracinho tenro e lágrimas ali e dizer, olha, estou aqui com você. Isso é muito bom. E talvez num luto, no enterro, no sepultamento, o que a gente mais precisa é ficar calado ao lado da pessoa. Mas certamente vai haver um momento em que você vai precisar pegar a palavra de Deus e confrontar o coração daquela pessoa. Por isso é que a gente precisa de Jesus Deus e Jesus homem. Porque Ele é a verdade eterna e Ele é totalmente misericórdia. Assim, meus irmãos, nós só conseguiríamos dar ouvidos a Jesus Cristo se Ele preencher o vazio do nosso coração quando abrimos as portas do nosso coração. Porque o nosso coração, sendo um coração parecido com Marta ou com Maria, é a Jesus que desesperadamente o nosso coração busca. Por isso você precisa do eterno Deus e você precisa do Deus encarnado. É Natal. Jesus nasceu nos nossos corações. Em segundo lugar, e para caminharmos para o final, cada um de nós tem um pouco de Marta e Maria.
Nem sempre somos só pragmáticos e nem sempre somos só compaixão e choro ou emoção. Eu sou um cara mais emotivo. Tenho certeza disso. Quando eu ouvi o grande é o Senhor em japonês, eu comecei a chorar ali na hora. Pronto, aí o Vinícius Maria se manifestou, né? E na hora eu postei no Instagram, mencionei a igreja, fui a Apocalipse lá e postei todos os povos, línguas e raças diante do Senhor celebrando. Glória a Deus! Presbiteriano dando glória a Deus, vocês ficam felizes aí. Mas a verdade é que em determinados momentos somos mais práticos e outros nós somos mais emotivos, somos sempre mais um ou outro. Mas é claro que alguns se destacam como mais pragmáticos ou como mais melancólicos. Existem pessoas que querem respostas e não lidam muito bem com as lágrimas. Essas pessoas são as Martas. As pessoas veem você algum problema e você é pragmático, alguém prático e quer simplesmente resolver esse problema, quer ser prático, e isso não é nada parecido com Jesus. E se você não se envolve, não tem compaixão e não chora, não adianta disparar um monte de versículos bíblicos, isso não vai ajudar em nada. Por outro lado, outras pessoas são mais sentimentais. Para elas é natural adentrar nas emoções dos outros, ser empáticos, mas detestam respostas. Detestam a confrontação e não querem tocar no problema. Tem um elefante branco na sala, se possível, bota para debaixo do tapete. Mas a verdade é que se você é mais pragmático ou mais sentimental, sendo um ou outro por causa do seu temperamento, você não é Jesus. E por isso você precisa dele. Então, o que Jesus veio fazer? Você só vai saber diferenciar e lidar consigo mesmo e com as Martas e Marias ao seu redor, porque você precisa da verdade agora e você precisa de lágrimas também e de compaixão também. Então, quando você lida com você mesmo, como Marta ou Maria, você precisa identificar. E quando você lida com alguém que está se comportando como Marta ou Maria, precisa identificar. Para você entender o que eu aplico agora, como ela se comporta. Ela está acelerada, quer ser prática, precisa da confrontação da verdade. Ela está emocional, ela precisa de compaixão e lágrimas. Mas é sempre assim, verdade e lágrimas depois. Lágrimas e verdade depois. Você precisa usar os dois. Porque Jesus fez isso com aquela família. Portanto, o Todo-Poderoso Deus, Ele quer ser o maravilhoso conselheiro da sua casa e do seu coração. Assim, a sua vida, você consegue lidar com as suas emoções e com quem convive com você. Se Jesus e a sua palavra, o verbo vivo, e alguém já me perguntou, pastor, eu queria tanto ser assim como Moisés, Abraão, e os discípulos que ouviram o tom da voz de Jesus, eu queria ouvir a voz de Jesus. Eu disse a ele, então faz o seguinte, Jesus é a palavra, não é? É, pastor, é a palavra. Então pega a palavra na sua casa, abre ela, fica de pé, começa a ler em voz alta e você vai ouvir Jesus falar com você. E dentro dessa verdade, a gente precisa entender, o que Jesus veio fazer por mim e por você? Nesse texto, a fúria de Jesus revela o que ele veio fazer. Como assim, pastor? Que história é essa de fúria de Jesus? Veja comigo, versículo 33, por favor. Versículo 33. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que acompanhavam também choravam, grife essa palavra aí, agitou-se no seu espírito. Essa palavra é uma palavra que sempre foi um dilema para os tradutores da palavra de Deus. Nós da Sociedade Bíblica mesmo, nós colocamos aqui na Nova Almeida Atualizada, agitou-se, porque os tradutores sempre tentam suavizar e deixar sempre mais palatável para a língua receptora. Tradutor é um caminhoneiro que precisa transportar a mensagem de um lado para o outro até chegar ao coração da língua receptora. E algumas palavras são difíceis. E o grego koiné aqui, na verdade, a tradução dessa palavrinha agitou-se, é a palavra brimaomai, que ela também aparece, veja comigo aí no versículo 38. Jesus, o quê? Agitando-se.
novamente em si. Só que agora no 38 ele está onde? No primeiro momento ele viu a turma chorando. E agora ele está de frente para o túmulo. Eu queria que você tentasse agora visualizar essa imagem na sua mente. Jesus de frente para uma gruta, agitado. E é isso que ele veio fazer por mim e por você. Porque essa palavra, brimalmai, agitou-se, ela significa falar de modo bravo, encarregar com séria admoestação, instruir com rigor, criticar duramente. O que isso significa? Significa que naquela hora Jesus ficou furioso. Ele ficou bravo mesmo. Porque eu quero imaginar com você que essa raiva que ele está sentindo na hora aqui é uma raiva essencial a todo ser, todo animal, quando precisa lutar ou se defender. Precisa lutar pela sua vida. Aliás, mães têm bem esse instinto aflorado para defender a sua cria, defender os seus filhos, não é isso? Normalmente as mães dizem assim, mexe comigo, mas não mexe com os meus filhos. Então, essa fúria que se revela nos seres e também no ser humano, quando ele precisa, ou seja, é um tipo de raiva, até mesmo de um lutador quando vai entrar no ringue. Ele está ali, pronto para a batalha. Alguém que vai defender o seu país, está pronto para a batalha. Esse tipo de fúria é que Jesus está sentindo aqui. E por quê? Veja, Jesus não chegou diante desse... Gente, porque seria ambíguo. Jesus diz para Marta, entre aspas, eu vou ressuscitar o seu irmão. Como que um Deus soberano, todo-poderoso, que sabe que vai ficar tudo bem no final, ele vai chegar diante de um túmulo, fungando e choramingando? Não foi assim que Jesus chegou diante daquele túmulo. Jesus não chega fungando e choramingando, e às vezes parece que é essa imagem que muitas vezes os liberais querem ter. Um Jesus tão bonzinho, ficou tão quebrantadinho que ele chegou no túmulo. Ai, coitado do meu amigo. Não é assim. O meu rei, soberano Senhor, ele se coloca diante do túmulo e diante da morte e a encara de uma maneira tal, pela primeira vez, porque ele sabia o que ia fazer, não só por aquela família, mas por cada um de nós. Portanto, Jesus chega naquele versículo 38 com raiva e se aproxima do túmulo e em sua dor há essa fúria imensa, porque Jesus não se aproximou ali choramingando, mas se aproxima como um campeão se aproxima do ringue. É isso. Eu não sei se alguém aqui é fã de UFC. A galera jovem aí, tem alguém fã desse negócio? Tá, já fizeram um sinal lá que sim. Eu também. Segredo, né? Mas normalmente, quando o lutador está tão empolgado e tão emocionado antes da luta, ele entra com aquela fúria e às vezes ele chora com seus amigos, abraça naquela despedida ali, é agora, eu vou vencer o meu adversário. É essa fúria que nós estamos falando de Jesus. Alguém que vai lutar por outro. E quem é esse outro? A sua noiva, a sua igreja. Então o Senhor Jesus se aproxima daquele lugar. E quando ele se aproxima, ele não estava pensando só nos três irmãos e quebrantadinho só por causa de Lázaro. Jesus, senão não justificaria esse choro. Ele já tinha falado que ele ia curar, que ele ia resgatar, ressuscitar. Sabe por quê? Porque Jesus não estava pensando só neles. Assim fica clara a forma como Deus trabalha. Porque Jesus é Deus, ele vê através da tumba. Ele vê o que a morte fez com o seu amigo, e ele ama aquela família, e ele está pronto a interromper aquele funeral já de 4 dias, aquele luto, para transformar aquele luto em uma festa, em uma alegria. Mas além de olhar para aquele próprio dia e o que ele ia fazer e interromper o funeral e o túmulo, Jesus está olhando através da história e vê todos os tipos de funerais que ele não irá interromper. Ele vê os nossos funerais. E olhando para cada um de nós, ele não poderá aparecer em cada um dos nossos funerais, porque assunto aos céus ele aguarda a sua volta, a ordem do Pai, aí sim. Porque ele não vê somente Marta e Maria chorando, mas ele vê
cada pessoa da face da terra chorando por um ente querido. Jesus está de frente para aquele túmulo, olhando ao longo da história e da eternidade. E eu vou fazer uma pergunta para você. Você já chorou por alguém junto a um caixão? Provavelmente sim, mas se ainda não, um dia você irá. E Jesus já viu isso também. Algum dia todos nós vamos chorar pela partida de alguém. E há 1 ano atrás, o meu pai morreu nos meus braços, na cidade do Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. Tomado pelo Alzheimer e por uma pneumonia avassaladora, quando eu cheguei 3 dias antes do Natal, para tirá-lo da alta do hospital e vê-lo falecer no dia 26, quando eu fiz a última oração com ele, e eu vi a morte se achegando e tomando a vida do meu pai. Mas naquela oração eu disse aquilo que Timothy Keller disse uma vez: morte, você agora é somente um jardineiro, não mais um ceifeiro, porque o meu Senhor Jesus te venceu e um dia eu vou reencontrar meu pai. E meu pai desfaleceu nos meus braços. Naquele dia, diante do túmulo de Lázaro, Jesus viu cada uma de nossas histórias. Por isso, irmãos, o que temos a fazer? Lembrar desse texto e confiar e crer que Jesus, quando furiosamente chorou, ele estava pensando em todos nós. Jesus chorou porque ele nos viu. Felizmente, porque Jesus nos ama, ele não estava apenas chorando. Não era só o ministério da lágrima. Porque nós não precisamos apenas de um Deus que chora diante do túmulo. Nós não precisamos apenas de lágrimas, mas precisamos mais do que lágrimas. Jesus foi naquele túmulo, naquele dia, para caçar a morte e se colocou diante dela ali. Portanto, Jesus estava com raiva de quê? Jesus não estava com raiva das pessoas que choravam naquele dia. Jesus não estava furioso apenas com a morte. Ele se aproxima da morte com raiva porque ele estava prestes a fazer algo sobre isso. Ele estava pronto para entrar na batalha, a maior batalha de todas, ou seja, a Via Crucis, a sua trajetória até a cruz do Calvário para matar a morte na cruz. Naquele dia, ele desafiou a morte e disse: eu vim aqui para te buscar. Portanto, leia comigo o versículo 53. E esse texto nos revela isso. Jesus sabia o que estava prestes a fazer. Veja o versículo 53. Lázaro ressuscitou, muitas pessoas souberam disso. O sinédrio se reuniu em torno disso, porque muitos estavam crendo em Jesus por causa da ressurreição de Lázaro. E veja o que acontece a partir daquele dia. Versículo 53. Desde aquele dia, resolveram matar Jesus. O que isso significa? Jesus sabia que ao ressuscitar Lázaro, seus inimigos se levantariam contra ele. É como se ele pensasse assim naquele dia: se eu trouxer Lázaro para fora, eu mesmo vou me sepultar. É como se ele pensasse também: ao interromper esse funeral, eu vou causar o meu funeral. Jesus chegou àquele funeral sabendo que ali era o início da sua trajetória até a cruz. Jesus sabia que a única forma de interromper cada um dos nossos funerais para a eternidade era causando o seu próprio funeral. E ali ele deu início à sua caminhada para nos retirar das garras da morte. Não só Lázaro, mas a cada um de nós. E ao se aproximar daquele túmulo, e aí eu queria dizer isso para você, com um furioso amor, como um Deus que tem ciúmes da sua noiva, ciúmes de você, porque te ama tanto, ele se aproxima com um furioso amor e nos ama furiosamente. Por quê? Porque a gente pode quase imaginar, e me perdoem pela paráfrase e pela sugestão, de um diálogo da morte com Jesus. Ao encarar a sua adversária naquele dia, diante do túmulo, é como se ela própria dissesse: Jesus, se você me tocar, eu vou te tocar também. Traga Lázaro para fora e eu vou te enterrar. E Jesus responde: venha, eu estou pronto. Eu sou a verdade eterna e trago lágrimas de um furioso amor para resgatar aqueles que são meus. Morte,
Eu vou matá-la de dentro para fora. Estarei nas suas entranhas. Explodirei você de uma vez por todas. E todos que o Pai me deu vão ressuscitar. Eu vou trazê-los para fora. Jesus te ama furiosamente. E você, pai e mãe, que cria o seu filho, e descobre que alguém está tentando seduzi-lo, por exemplo, usando drogas, você fica com raiva. E nesse caso, a sua raiva como pai e mãe é um sinal de amor. Portanto, quanto mais amor, mais fúria você tem para proteger quem se ama. Imagine o nosso Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Quando Ele declara, Lázaro, venha para fora, Jesus assinou naquele dia a sua sentença de morte. Portanto, em Cristo Jesus, a fúria do seu amor não é só contra a morte naquele dia, porque a morte nunca fez parte do plano de Deus na criação, do Éden. Mas a fúria é também contra o pecado, porque o pecado infectou o nosso mundo e abriu as portas para a morte. Por isso, Jesus também se volta naquele dia e na cruz do Calvário, furiosamente, contra a morte e contra o pecado, para nos redimir, para nos purificar, nos restaurar e nos dar a vida eterna. Finalizando, irmãos, você é mais Marta ou Maria? Jesus te ama tanto, furiosamente, que Ele tem a resposta eterna para a sua vida, vida eterna, mas Ele quer cuidar hoje de cada pequeno detalhe do seu coração. Portanto, Ele entende as suas emoções, Ele quer te amar e te perdoar, e se você quer entregar a sua vida a Ele, faça isso agora, e viva a alegria eterna de viver e ser amado por aquele que nunca vai falhar com você. Que Deus assim nos abençoe nessa manhã. E que o Logos, a palavra de Deus, que se traduziu na melhor tradução de todas, a carne, o verbo e aquele que habitou entre nós, venceu a morte. Emanuel, Deus conosco. Vamos orar? Bendito Deus, nós te amamos. E nós precisamos do Senhor. Precisamos da Tua palavra eterna. Para onde iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Mas precisamos que o Senhor cuide de cada pequeno detalhe de cada família aqui representada. Porque a Tua promessa é que o Senhor estaria conosco todos os dias. E o Senhor deixou o Paráclito, o Espírito Santo Consolador. Por isso, na condução dos filhos para a escola, no estudo de cada dia, no trabalho que é exaustivo e nos relacionamentos dentro do lar, seja o Senhor glorificado. Nós o amamos acima de tudo, Senhor, por isso não queremos deixar que haja pequena fé ou quase nenhuma fé, mas aumenta a nossa fé nessa manhã, para que, crendo na Tua palavra, saibamos que nada, nem a morte, pode nos separar do amor de Deus. Assim nós oramos agradecidos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês.